Hare Krishna. Hoje nós estamos no mezanino da Confraria Vegana, nessa linda manhã primaveril de Nova Gokula. E nós vamos conversar com o César. Ele é do Rio Grande do Sul e ele tem uma história bem interessante. Ele é médico clínico geral, ele é médium atuante e ele é um devoto Hare Krishna desde o ano de 1997. Interessante que na saúde pública ele faz uma junção desse trabalho dele como médico e médium. Então, lógico que nós queremos saber bastante mais sobre a história dele. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que é isso? Como é que você coordena ser um médico, ser um médium e ser um devoto Hare Krishna? Como é que isso tudo aconteceu? Como tudo na vida, a gente vive numa questão material, né? Existe o espiritual, mas o material a gente não tem como negar. A gente, para conseguir a espiritualidade ser bem atuante, tu tem que ter um embasamento material. Esse embasamento material que vai te dar sustentação para te desenvolver o lado espiritual. Me diga uma coisa, você entrou no movimento Hare Krishna com que idade? Com 26 anos. Você já era médico atuante? Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Coincidiu. E como é que você tomou essa decisão de se tornar um devoto? Geralmente, em que momento da sua vida? Geralmente, né, a gente aprende daí já na questão filosófica, né, e religiosa, que a gente se aproxima de Deus de 4 razões, né? Por aflição, por curiosidade, né, por conhecimento. E no caso como tinha amigos que tinham esse conhecimento, eles acabaram influenciando que eu poderia chegar a adquirir algo melhor, né, que ia conseguir recuperar, né, certas situações que a gente não estava bem, até pessoais. Foi mais ou menos isso que me levou a buscar a espiritualidade. Sim. E você já era médium desde que idade? O médium foi depois que eu consegui uma sustentação. Foi através do meu irmão, que tem uma clínica, a gente trabalha junto, né? Ele é cardiologista, ele que me deu essa sustentação para mim conseguir. Ele é a razão e eu sou a emoção. Então essa emoção fez, quando eu não fiquei totalmente direcionado para o lado material, fez com que aflorasse essa espiritualidade. Então isso comprova que não tem como a gente separar a espiritualidade da matéria e nem a matéria da espiritualidade. Com certeza. Que seria a razão e a emoção. Então sempre juntos. E daí começou a aflorar, naturalmente, assim. Então é necessária essa base material para ti cada vez ir alcançando degraus mais elevados na própria espiritualidade. E como é que é essa história de você atuar na saúde pública, usando, isso hoje em dia é autorizado, é legal, você usar esse lado espiritual dentro da cura, dentro do tratamento, como é que isso funciona? Sim. Geralmente eu não tive nenhum tipo de obstáculo, assim. Claro que eu sou natural da própria cidade onde eu exerço a profissão. Aonde é? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Então eu vejo isso como uma vantagem, porque sempre, queira ou não queira, na própria questão material tem esse certo limitações, assim, né? Um certo boicote, né? Mas como eu sou natural dessa própria cidade, isso para mim veio todo, só tive facilidades, assim, eu abertamente, o pessoal vem até com essa cabeça de pedir esse apoio espiritual, né? Nem todos vêm para a questão física mesmo, até pelo lado espiritual já, tanto que está sendo aceito, né? Eu atendo 600 pessoas por mês, assim, e todos, assim,
são favoráveis à espiritualidade, assim. Eles já estão vendo o médico como um todo, né? Eles estão vendo que isso aí não vai causar nenhum mal para eles, estão aceitando e estão realmente melhorando. Isso é muito importante. Tem muitas doenças que às vezes começam do lado espiritual e aí se materializam também, não é? Isso. Fisicamente. Então, esse trabalho deve ser um trabalho que tem muito sucesso. Sim, né? E as pessoas estão buscando mais também, não é? Sim, muito, e a gente consegue trabalhar até antes da concepção. É muito interessante isso, assim, que a gente faz um planejamento familiar com as gestantes, por exemplo. Então, você pega um adolescente de 16, 17 anos, você já começa a trabalhar que para ele ter um filho com mais saúde, ele tem que se dedicar à espiritualidade, né, que ele vai gerar um ser também como filho de Deus. Isso aí vai gerar uma importância, né? Então, bom, aí você já aplica um pouco da cultura védica. A espiritualidade da pessoa ver, né, que foi uma das coisas que me deu essa satisfação realmente, né, de ser um profissional, foi isso, foi eu sentir que as pessoas estão melhorando, assim, porque melhorar o lado material, sem dúvida, é muito importante, né, mas se tu ter o lado espiritual junto, é a perfeição, é a perfeição da vida. Me diz uma coisa aí, você está desenvolvendo um projeto também, um templo, uma Sim, comunidade, Hare Krishna? Verdade, Eu comecei um projeto em abril desse ano, né, em busca de ter mais esse convívio, né, como eu não consigo me ausentar muito do local de trabalho, né, eu consegui colocar essa espiritualidade próximo de mim. A gente pode fazer também isso. Né? Nem todo mundo consegue viajar, vir num lugar espiritual, mas pode trazer essa espiritualidade para próximo de você. Assim. Que é o conceito do Krishna Oeste, né? Verdade. Que é justamente você ter isso. Ter a espiritualidade na próxima. Sua própria vida, na sua própria no seu vida. dia a dia. Isso, Então isso é muito importante, você está falando. E onde é exatamente essa comunidade? É na cidade mesmo, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Quanto tempo está de Porto Alegre? Dá 500 quilômetros. 500 quilômetros. É um lado mais... a noroeste do estado. A noroeste do estado. E você foi iniciado em 1997. E desde então, ele é um devoto, tá vendo? Devoto, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser o que for. Esse é o nosso projeto. Qualquer um pode adicionar a consciência de Krishna e fazer a sua vida sublime, não é isso? Também a questão que não dá para a gente deixar de falar, né? A questão que eu fui médico militar, também da importância, né? Claro. Porque hoje em dia tem o militarismo é a questão que mais poderia, né, nos boicotar, entre aspas, né, a sua espiritualidade, e pelo contrário, eles todos foram muito favoráveis, assim. Eu fiquei 5 anos com uma alimentação vegetariana, né, todos os comandantes muito favoráveis, assim, à espiritualidade. Então, aonde foi isso? Lá em São Luís Gonzaga. E na questão assim paralela, eu sigo outras religiões devido à mediunidade, né? Então é importante a pessoa também se aberta, se expandir para todos. Você pode ter a sua, mas ter outras religiões também assim como inspiração, porque às vezes a gente não entende uma forma que a própria religião da gente explica e noutra forma explica melhor, né? Assim como nós temos na católica tão grandes almas como São Francisco e Santo Antônio, que tem uma história lindíssima, né? Que também renunciou toda a fortuna, era uma pessoa muito rica e foi se dedicar a salvar as almas, a pregar isso tudo, não é? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, você como médico, orientador também dos seus pacientes, talvez na parte nutricionista, como é que você aplica o vegetarianismo? Porque a maioria das pessoas não são vegetarianas ainda, né?
É, um pouco de dificuldade. O que eu vou ter agora, até essa inspiração que eu tive agora, com essa convivência que eu estou tendo de 13 dias aqui em Nova Gokula, que basicamente as doenças, né, crônicas são causadas por 3 erros, são 3 problemas que a gente tem, que são os refinados, né, a questão dos açúcares, né, e o sal. Esses que são considerados, entre aspas, os 3 venenos que causam todas as doenças. O sal, o açúcar e o farináceo. Assim. O farináceo. Esse refinado. Os refinados, de modo geral. São as coisas que a gente tem que fugir. Tudo que for integral, assim, é favorável. Cura quase daí, né, mantém todas as doenças. Então, a pessoa come um sal refinado, né, come uma farinha refinada, come um açúcar refinado e daí dá todas as doenças, diabetes, pressão alta. Então, esse assunto é muito simples de tu dizer. Tu vai numa palestra e fala, ó, qual é o sal que você está comendo? Tem que trocar por esse sal. Qual é o sal marinho, você o sal marinho, o próprio sal grosso, sal assim grosso, mesmo. Que é o mais de todos, inclusive esse dos Himalaias e tudo, não é tão bom como o sal grosso, né? O famoso sal grosso. Isso. Daqui. Pode bater no liquidificador e daí usa em tudo, né? Os açúcares, o açúcar de cana, o mascavo, né? E assim, a farinha é farinha integral mesmo. Né? Então, se a pessoa consegue isso, coloca esses 3, né, integrais, pronto, resolve todos os problemas das doenças das pessoas. Pressão alta, diabetes, todas essas doenças assim. Muito bom mesmo. É isso. Então, muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. E sempre que vier a Nova Gokula, vamos conversar mais um pouco. E aí você já vai estar em andamento mais para frente com a sua comunidade. Vai ter mais para nos contar. Sim. Obrigada. Obrigado, Hare Krishna. Krishna Shaktir Astute. Que a força de Krishna esteja com você. Hare Bol.